Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos fazer uma reflexão juntos. Diz a Igreja que Jesus está para retornar do reino dos céus, vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Prova disto é que, após a ressurreição, o homem Jesus foi elevado às alturas e assentou-se à destra de Deus. Nisto podemos entender porque no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 28, está escrito: saí do Pai e entrei no mundo, outra vez deixo o mundo e retorno para o Pai. Sim, o homem Jesus, ele foi para junto de Deus. E diz a Igreja que Jesus está para retornar do reino dos céus, vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. A pergunta que se levanta é: aonde exatamente está o reino dos céus? Vamos ver? Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, está escrito: não vem o reino dos céus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, pois o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Então, logo podemos entender que o homem Jesus, este Jesus histórico descrito pelos apóstolos, nunca existiu. Pois como poderia Jesus sair de dentro de você, sendo que o reino dos céus está dentro de você? Como poderia o homem Jesus ter ido para junto de Deus, se Deus se encontra em você, se o reino dos céus está dentro de você? Por acaso, Jesus, ele entrou com carne e sangue, com um corpo dentro de cada um de nós? Não, meu amigo, isto é uma metáfora. Isto não tem pé nem cabeça. Prova disto é que, no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 6 a 8, está escrito: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao alto, isto é, para trazer Cristo do céu. Mas que diz? A palavra, que é o verbo, que é Cristo, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Sim, a palavra está aqui na sua mente, no reino dos céus. A palavra é o próprio Cristo. A consciência de ser o Espírito de Deus é Cristo. Nada tem a ver com o Jesus histórico descrito pelos apóstolos. Prova disso que o próprio Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Porque o reino dos céus está dentro de nós, pois nós somos o templo de Deus, onde Deus habita. Disse Jesus: antes que Abraão existisse, eu sou. Como assim? O homem Jesus nem mesmo havia nascido. Como ele já poderia existir? Simplesmente porque Jesus é o Espírito de Deus. Jesus significa salvação, a salvação de Deus. É o despertar do Espírito de Cristo na carne. Nisto podemos entender porque exatamente Jesus afirmou no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, o que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. Este Espírito é um só, conforme consta no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4. Também no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, está escrito: o meu Espírito não agirá para sempre no homem. O Espírito de Deus é a salvação do homem, que é Jesus. Jesus não é um ser humano de carne e sangue. Jesus é a salvação do homem, que é o Espírito de Deus, que é o despertar do Espírito na carne. Pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, está escrito: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. A vida do homem é a salvação de Deus, que é o Espírito de Cristo. Você consegue entender este mistério, meu amigo? Por isso, o homem Jesus nunca escreveu evangelho algum. Não há escritura alguma realizada por Jesus, porque Jesus nada mais é do que o Espírito de Deus. Por isto que Jesus e Deus são um só, pois Jesus é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a salvação do homem. Jesus nunca escreveu nada nas Escrituras, simplesmente porque ele não é um personagem, senão a salvação do homem. Jesus, ele foi elevado às alturas, para junto de Deus. Quando? Quando o homem se eleva em espírito, ele desperta da sua verdadeira consciência. Então, o ser humano é elevado para junto do Pai. Este é o Senhor Jesus, o despertar da sua consciência. Nisto podemos entender perfeitamente porque no livro de Atos,
Capítulo 17, versículos 27 a 28, está escrito: para que buscassem o Senhor Jesus. Sim, você não está buscando a Jesus? Se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Este corpo humano, sim, é o Jesus descrito nas Escrituras. Você precisa crucificar a Cristo, crucificar a Jesus. A consciência de ser o corpo precisa ser crucificada. Nisto podemos entender porque primeiro é o natural, depois o espiritual. Nós vivemos, nos movemos e existimos através do homem Jesus, que é o corpo. Pois não há como separar Deus do homem ou o homem de Deus, pois ambos são um só. Pois nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Você está vivendo, se movendo e existindo através de Jesus. Você não consegue aceitar essa verdade, meu amigo? Veja o que consta exatamente no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Vocês são o corpo de Jesus. A história de Jesus é a sua história, se desdobrando no espaço-tempo. Por isso diz o Cordeiro que foi morto desde o princípio da fundação do mundo. Por isto está escrito, por isto os apóstolos escreveram, deixaram este registro nas Escrituras. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O mestre não faz a prova pelos alunos, mas ensina os alunos a passarem pela prova. Este Espírito de Cristo que despertou nos apóstolos era exatamente este Jesus histórico. Pois disse Paulo, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Era este Jesus, esta unção de Deus, que é o despertar da consciência espiritual, este estado de consciência eterna, que se chama Jesus, é que havia despertado nos apóstolos. Não era mais os apóstolos, mas sim o próprio Jesus, que estava realizando a obra de Deus através deles. O homem Jesus já existia antes de Abraão, pois o homem Jesus é o estado de consciência eterno, chamado Cristo, que desperta no homem. Este estado de consciência espiritual é a sua verdadeira identidade. Foi exatamente isso que os apóstolos compreenderam, o mistério que esteve oculto dentre todos os séculos e entre todas as gerações, isto é, Cristo em vós. Ou seja, este Jesus é a sua verdadeira identidade. Bom, seria isto. Pense e raciocine. Até o próximo vídeo.